Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma noite a qual Deus nos deu graça, nos deu a vida. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvarmos a Deus, para conhecermos um pouco mais da palavra, para meditarmos, irmãos, juntos em comunhão. Primeiramente agradecer a todos que compartilharam, todos que curtem as mensagens, todos que andam junto comigo nesse canal. Tá crescendo, irmão. Já consegui 50 almas, né? 50 inscritos. Já posso até fazer ao vivo. Depois eu vou me programar para fazer ao vivo. Irmão, o que Deus me deu no meu coração essa noite para poder compartilhar com os irmãos. Antes disso, irmão, olha, deixa eu mostrar para vocês. Novinha, minha nova arma de 66 calibres, meu manual da instrução. Essa aqui é minha velhinha, minha de guerra. Melhor presente que nós podemos receber e podemos também ofertar. E hoje também tem uma coisa muito especial no vídeo. Ó, tá vendo? O violão. Meu filho tá aprendendo violão. Ele tá aprendendo a dedilhar algumas canções. Então hoje o fundo musical é por conta dele. Meu filho é benção, irmão. E eu já abençoei meu filho. Todos os meus filhos são abençoados. É bom os pais abençoar sempre os filhos. Porque filho é bênção do Senhor. Então, que venhamos abençoar os nossos filhos e mostrá-lo como eles são importantes, como eles são amados por Deus. E pedir a Deus paciência e amor com nossos filhos. Que é o nosso primeiro ministério, é o nosso lar, nossa casa, né? Nossos filhos, Quem é casado, irmão? Nosso esposo, para os esposos, a esposa, né? Nosso primeiro ministério. Então é bom a gente falar que ama, que abençoa, que filho é uma benção. Por mais trabalho que dê, quando está alicerçado com Deus, é abençoado. Eu sou grata a Deus que meus filhos estão tudo encaminhando, né? Meus filhos estão tudo... Deus está tratando tudo, irmão. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. A irmã que eu queria passar para os irmãos na mensagem de hoje é sobre como atrair o Espírito Santo para as nossas vidas. A experiência própria que eu fiz, irmãos. Claro, irmão, que o primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Né? Devemos sim ter uma igreja para congregar, para podermos pedirmos orientações, mas no comecinho, para aqueles que ainda não são, né, cristãos, não são batizados pelas águas. Então tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo é querer. O primeiro passo é acreditar. Né? Pode ter pouquinha fé, pode não ter uma fé grande. Não importa. O primeiro passo é ir, irmão. É ir aceitar o Senhor Jesus como nosso único Salvador, se batizar na água, que é um mandamento, né? Tá aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então devemos seguir. Tem que ter ordem, tem que ter, que nem a palavra fala, ordem e decência. Como em qualquer lugar, meu irmão, na escola, quando você vai desde pequenininho, né? Você começa no primeiro ano, né? Que é o primário, é o segundo, primeiro ensino fundamental, depois ensino fundamental secundário, depois ensino médio, depois faculdade, depois doutorado, depois mestrado, depois PhD, que é o último. Então é tudo um processo, mas tem que ter, não tem como, meus irmãos. Eu querer já começar por uma faculdade. Né? Tem que começar lá no primário mesmo, que é aceitando a primeira coisa, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, congregar numa igreja, irmãos. Em bairros tem muitas igrejas boas, né, que podemos escolher, nos sentir bem, sentirmos acolhidos. Igreja tem que ter palavra, irmão. Igreja não tem que ter só louvor, só cântico, só mensagem boa para amaciar, né? Afagar o ego, não, falando que Deus vai te dar, que Deus te dá isso, dá aquilo. Deus, Ele dá conforme a nossa obediência. Né? Por misericórdia, Ele dá muitas coisas, meus irmãos. Mas viver sobre a misericórdia do Pai é diferente de viver sobre a graça do Pai, sobre a vontade do Pai. Porque por misericórdia do Pai tudo acontece, muitas coisas acontecem. Né? Mas tudo é permissão. Viver pela permissão é muito diferente do que viver pela vontade do Pai. Então muitas pessoas até não acontecem muitas coisas porque Deus permite que assim seja, né? Que nem a história que tem lá do Nabucodonosor, que ele permitiu muita coisa acontecer. As pessoas, né, foram entregues para Nabucodonosor. Então depois Nabucodonosor ficou com aquele problema, ficou, né, 2 anos
Deus como animal, depois ele voltou, aí se prostrou. Mas ele permitiu todo esse caminho. Então Deus permite tudo, mas a vontade do Pai, a palavra mesmo relata, é boa, perfeita e agradável. Então, aos pouquinhos, primeiro passinho, mas isso aqui é para quem já tem, para quem já é batizado, para quem já aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Como atrair o Espírito Santo? Como é que eu fiz esse acolhimento, é um pouco de acolhimento, né, irmãos? A primeira coisa que é muito importante, meus irmãos, é o que você fala, né? Nossa palavra é o que nós escutamos. É que nem aquele macaquinho, meus irmãos, que tem o desenho, né? Tampa o olho, tampa o nariz, tampa a boca, tampa o ouvido, tampa o olhinho. É praticamente isso. Trazendo para nós é isso, né? Tampar os olhos. Cuidado com o que assiste na televisão. Né? Tem muitas reportagens que são maçantes, massacrantes. Tudo bem que temos que ficar informados? Temos. Mas temos que vigiar o que entra na nossa mente. Porque os nossos pensamentos, nosso nervosismo, nosso reflexo é daquilo que nós vemos também, irmão, escutamos, né? Aí acabamos depois falando. Então, o primeiro passo para a gente poder se santificar, né, se purificar, porque está em Hebreus 12, irmão, separei aqui, ó. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todo mundo e santifique-se, porque sem essa santificação ninguém consegue ver a Deus, ninguém consegue ver o Senhor. Né? Então a gente tem que começar a nos santificarmos a cada dia, irmãos. Né? E o que falamos é uma arma muito poderosa que nós temos. Né? A primeira coisa que eu comecei a parar, primeiro de ver essas notícias, essas coisas que parecem distração, né? Distrações. Eu comecei a cortar um canal que era muito, né? Top de linha, cortei primeiro ele, depois cortei outro, depois cortei tudo. Já me incomodava, eu não tinha mais interesse em ver televisão. Não estou falando para os irmãos cortar tudo. Isso aí, quem vai convencendo a gente é o Espírito Santo. Quem vai convencendo a gente o que devemos fazer, do que não devemos fazer, é conforme nós vamos dando legalidade, vamos dando autoridade para o Espírito Santo e ele vai palestrando no nosso coração. Ele vai falando, então agora já tem 5 anos ou 6 anos que eu não assisto televisão nenhuma, porque estava me fazendo mal. Aí quando eu quero saber alguma reportagem, eu pego na internet. Né? Então, primeiro passo, irmão, filtrar o que vocês veem. Filtrar bem, filme de terror atrai coisa ruim. Ah, não tem nada a ver, tem a ver. Tem muitos demônios que ficam, como se fala, oculto. Então, tem que filtrar o que você vê. E outra coisa, irmão, que é muito relevante também para a nossa purificação, a gente atrai o Espírito Santo. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é santo, ele não vai habitar numa casa que não tenha um espaço apropriado para ele, não tem como. Se na minha casa tem palavrão, eu estou xingando, estou gritando, o Espírito Santo não vai estar ali. Irmãos, por mais batizados que nós sejamos, por mais religiosos que nós sejamos, o Espírito Santo não fica. O Espírito Santo tem que ter uma santificação, tem que ter, irmãos. Então, palavrão também é uma coisa que abaixa muito a nossa energia e tira a nossa comunicação com o Espírito Santo, né? Então, coisa que a gente assiste, né, nosso olhinho, temos que filtrar, porque fica tudo no nosso subconsciente. Tem hora que aflora, aí vem a explosão, vem o nervosismo, vem a impaciência, a gente nem sabe por quê. Ah, mas por que se eu oro? Ah, mas por que se eu vou pra igreja? Por que eu sou tão impaciente? Porque você não parou de ver filme de terror, porque você não parou de ver coisa, porcaria que coloca dentro da sua cabeça, porque você não parou de escutar músicas que não agrega nada, que é ao contrário, tem muitas coisas enrustidas, oculta, e música secular. Então, quando eu comecei a cortar mesmo tudo, comecei a me consagrar, a guardar. Aí a primeira coisa que eu tirei foi televisão, tirei mesmo as coisas que não... Só vejo filme, eu seleciono filme também que fale gospel, que conta a história de algum discípulo, filmes que me leve, né, o Espírito Santo está comigo também. Nada de filme que tenha cenas obscenas, palavrões, filme no mundo eu não assisto mais, né, meus irmãos? Escutar também, cortar estilos de música. Ah, parece que é exagero. Não é. Tem que ser assim. Aí comecei a cortar. Na minha casa agora só gospel. Não tem outro tipo de música. E quando eu vou em algum lugar, claro, meus irmãos, que eu vou em lugares que as pessoas escutam outros tipos de música. Não vou pedir para tirar, porque tem que ter, a gente tem que ter respeito, né? Tolerância religiosa, temos que ter respeito pelo ser humano, temos que aceitá-los como são, né? Temos que amá-los. Mas eu já não me sinto incomodada assim. Não gosto.
Mas eu sei isso social também, né? Não vou sair correndo, não vou falar, não gosto, não. Na minha casa eu faço as minhas regras. Na minha casa eu mando. Na minha casa, minhas regras. Na casa dos outros não vou ser invasiva a esse ponto, né? Então, meus irmãos, o primeiro é escutar, né? Cuidado com o que você escuta, as músicas. Cuidado com o palavrão que você fala, das palavras que você solta, se você libera pro teu esposo, pro teu filho, pro teu animalzinho, pros teus colegas, pros teus amigos de trabalho. Tem pessoas que é crente, é cristão, mas no trabalho tá a rodinha ali de uma brincadeira sem graça, falando mal de alguém, então aquelas coisinhas que rolam e você tá no meio. Então ali tu já tá abaixando a tua energia, tu já tá fazendo o Espírito Santo se afastar de você. Então, essa santificação, para um cristão, para aquele que já aceitou, já se batizou, é muito importante. E para aquele que ainda não tiver oportunidade de batismo, começa também já se preparando, para quando vier o batismo, quando vier, né, o batismo em águas, já está mais preparado para isso. Não fale palavrão, escute músicas, mas que não tenha promiscuidade, que não tenha apologia, que não tenha palavrões. Comece a se limpar, a se filtrar. Isso é tão bom para nossa paz, para nossa mente, que fica tão sobrecarregada, que meus irmãos vão sentir qual a diferença. A diferença de você não falar um palavrão. Quantas energias negativas tem no palavrão. Até chamar o filho, chato, inútil, aquelas palavras ruins. Né? Você não sabe de nada, você não presta para isso aí. Meus irmãos não sabem a maldição que está tendo sobre essas palavras. Porque a palavra, a língua, ela pode profetizar bênçãos, como também profetizar maldições. Então, são essas três coisas que a gente atrai, a gente fazendo, a gente atrai o Espírito Santo para nossa casa, para nossa vida, né? É que nem o macaquinho mesmo, tampar o olho, tampar o ouvido, tampar a boca. Para as coisas erradas, né, meu irmão? Porque vai falar do amor de Deus, para ouvir as coisas, a palavra do Senhor, que é a palavra, a fé vem pela palavra, ouvir a palavra, tem que estar com o ouvido bem aberto, para ver as coisas boas que Deus faz, né? Maravilha. Né, para olhar para o teu irmão com amor, para que nem fala, né? Se os teus olhos forem bons, também fala isso. É que eu não sei onde que tá, mas na Bíblia fala: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então você tem que começar a olhar para os teus irmãos com mais amor, né? Se ter empatia, se colocar no lugar das pessoas, não julgar. Então aí sim você vai olhar com o olho bem aberto, vai escutar a palavra do Senhor e vai falar sobre o amor de Deus. Profetizar na sua casa. Minha casa é uma bênção. Na minha casa nada me falta, porque o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção. Abençoe, irmão. Sai abençoando todo mundo, que a tua vida vira uma bênção. Então aqui, meu irmão, na palavra de hoje para meditação, eu separei 3. Vou começar aqui com Tiago 3. O título da palavra é assim: sobre o tropeço na palavra. Né? Tiago 3. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeça e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com muito de iniquidade. Com o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortais. Como ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso faça assim. Então é verdade, meus irmãos, não tem como você
falar que crê em Deus, que Deus, né, nos ama, que somos filhos de Deus, criaturas de Deus, e depois você está ali amaldiçoando o filho, falando mal de uma vizinha, fazendo fofoca, julgando uma coisa que você aparentemente acha que conhece, a pessoa pelo modo de se portar, pelas vestes, ou então por alguma coisa que você escutou, né, dando ouvido às fofocas. Então não tem como, meus irmãos, porque da boca, ou você vai abençoar ou você vai amaldiçoar, mas não tem como ficar nos dois, que nem fala. De uma mesma fonte não tem como jorrar água salgada e doce. Então que nós possamos refrear. Tem outra passagem também que fala, irmão, que mais vale um homem que consegue dominar a si próprio do que aquele que governa todo o estado, todo o governo. Então nós devemos, em nosso primeiro controle, para de dominar nós mesmos, é controlar a nossa língua. Isso é muito maravilhoso, que nós conseguimos ter esse poder de domínio próprio. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Temos que fazer, o começo é difícil, mas temos que começar a praticar. Começa a parar de falar palavrão, tu vai ver grandes diferenças já na tua energia, no seu vigor. Tem vezes que a gente fica cansada, com sono, oprimido, triste, até meio que depressivo, que não sabe por quê. Aí depois tu pensa, poxa, mas por que eu fico sempre cansada, indisposta? Porque tá falando palavrão, porque tá fazendo fofoca, porque tá vendo músicas que não deve ouvir, porque tá vendo filmes pesados. Que o mundo espiritual, os irmãos, não. Claro que é invisível, né? Mas é tão real, que se você fechar o olho e sentir, você pode tocar. Né? Quando a gente tem a noção mesmo. Então é muito real. Então nas palavras tem energia. Nos palavrões tem energia ruim. Na palavra de bênção parece que o céu abre. Quando a gente abençoa uma pessoa, o céu abre. Então é uma coisa muito impressionante, uma coisa muito poderosa. Que nós possamos, irmãos, refrear nossas línguas, que nós possamos entender que a nossa palavra tem poder, né? Não tem poder, assim, vou falar, vou poderosa, não. Tem poder quando a gente está alicerçado na palavra de Deus e falando em nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? Clamando, profetizando, que nem Jesus Cristo ensinou, né? Que nem o Ezequiel, que lá Deus, o próprio Deus, mandou ele profetizar nos vales de ossos secos. Ele falou, profetiza, com autoridade, com ousadia, profetiza. Ele profetizou e nós sabemos essa história, né? Dos vales dos ossos secos, que os ossos secos vieram os nervos, a carne e depois o sopro do Espírito. Então, temos que profetizar com fé, autoridade, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, que é esse nome que nos garante o poder, esse nome. E outra que eu separei aqui, meus irmãos, que fala um pouco mais sobre refrear a língua, né? Sobre a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. É que nem eu falei no vídeo anterior, irmãos, que é tudo escolhas. Então, nossas vidas é feita de escolhas. Desde lá, quando nós nascemos, nossos pais escolhem o nosso nome e escolhem, né, as nossas coisas, quando nós não somos responsáveis por nós mesmos. Então, a nossa vida, toda ela é feita de escolha. E você controlar o teu eu, a tua língua, também é uma escolha. Que nós sabemos que nossa palavra, nossa língua vai ou abençoar ou amaldiçoar, então a gente vai escolher. E se a gente abençoar, a benção vai voltar. Se a gente amaldiçoar, a maldição vai voltar. Então a gente tem que escolher, né? O que iremos fazer com essa... É um poder, né? O que iremos fazer com esse poder tão grande que nós temos, que nós muitas vezes não nos damos conta. O poder que temos na palavra, né, meus irmãos? E primeiro, assim, o bom para você se separar mesmo é realmente parar de falar palavrão, parar de escutar qualquer coisa, parar de ver qualquer coisa. Aí tu vai se limpando. Tu vai abrindo espaço para o Espírito Santo habitar em você. Tu vai tirando de você aquelas coisas que é nossa, é carnal. O Espírito Santo não fala palavrão, não gosta de palavrão, de ver essas coisas do mundo, não tem sentido. Então isso é carnal, isso está em nós. Nós é cultural também, né? Nossa cultura, que já é impregnada desde o nosso nascimento, nossos antepassados. Mas a gente tem que quebrar também essa cultura inútil, né? Temos que quebrar também, temos que deixar para as novas gerações como realmente viver melhor aqui nessa terra. Como viver realmente conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme é melhor para nós mesmos, porque Deus não ganha nada com isso, irmãos. Quem ganhamos exclusivamente somos nós. Nós somos os abençoados. Nós somos os ganhadores nisso tudo. E é maravilhoso quando nós começamos a nos limpar, o Espírito Santo entrar. Eu falo de experiência própria mesmo, que eu fiz isso. Eu fiquei 21 dias, irmão, fiz um propósito. Tava com um problema, até um problema meio espiritual, porque a casa que eu aluguei era um barracão, eu não sabia. Aí eu fiquei com muitas perturbações espirituais.
Aí eu fiz o propósito dos Salmos 91, 21 dias do Salmo 91. Ali foi quando começou. Comecei a fazer esse propósito, 21 dias, todo dia de noite eu lia. Me mudei da casa, porque a casa realmente estava muito carregada. Eu me mudei da casa, fui para outra casa foi só bênção. Mas eu comecei o propósito nessa casa, fiquei 21 dias fazendo esse propósito e chamando, irmãos, chamando, Espírito Santo, faz por mim, porque eu não consigo fazer. Espírito Santo, me limpa, Espírito Santo, me liberta. Eu clamava o Espírito Santo, pedia todo dia, Espírito Santo, eu não consigo. Vem, a tua palavra fala que o Senhor é nosso consolador, nosso auxiliador, que o Senhor é o Espírito da verdade, a palavra de Deus me relata isso. Então faz por mim, me ajuda, me auxilia, me ensina. E todo dia eu clamava isso, até que eu consegui, meu irmão. Graça, honra e glória para Deus, graças a Deus. Aí depois eu fiz também os jejuns, né, irmão, que é importante fazer. Né, mas saiu um processo. Também atrai, tá? Atrai também, porque o jejum mortifica a carne. Fiz 3 dias de jejum para mortificar a carne, foi maravilhoso também. Aí depois tantas coisas que eu não vou relatar agora, porque a mensagem não é essa. Mas grandes coisas nós conseguimos contemplar, irmão. Contemplar com nossos olhos. Não é só no nível espiritual, contemplar mesmo. Então é isso, irmão. Eu parei de assistir televisão, parei de falar palavrão, né? Mortifiquei a carne com jejum e clamei o Espírito Santo para poder me alicerçar e me ensinar. Aí depois já, o Espírito Santo vai te auxiliando. Mas, primeiramente, irmão, tem que aceitar Jesus, tem que ir na igreja, tem que se batizar. E aos pouquinhos você vai conseguir essa caminhada, né, meus irmãos? Aí também fala aqui, irmão, em Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte da vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Meu irmão, tudo falando sobre a palavra, sobre a boca, sobre essa pequeno órgão que é a nossa língua, né, meus irmãos? Tudo aqui, meus irmãos. Mas, irmãos, que nós venhamos querer nos purificar, para o Espírito Santo poder fazer habitação. Porque que nem eu falo, né, eu explico para meus filhos umas vezes. O capeta é tão sujo, as coisas do mundo é tão suja, porque uma brechinha, irmãos, uma brechinha, um palavrão que você fala, um julgamento errado, uma brecha que você dá, já abaixa o nível, teu nível, né, espiritual já baixa, é onde o cão já consegue te acessar, o monstro consegue te acessar. Porque quando seu nível, você tá ali em cima, jejuando, orando, buscando, não consegue, irmãos, não consegue acessar, ter acesso, porque você tá protegida. Mas quando você começa a baixar a tua energia, não precisa baixar muito não, se baixar um pouco, ele já consegue ter acesso. Então, como é tão sujo que pequenas brechas, ele vai minando. Quando vai ver aquela brecha, já virou um rombo. E para as coisas do Espírito Santo já é diferente, irmão. Né? Pequenas brechas não, a gente tem que estar entregue mesmo 100%. A gente tem que separar 100% mesmo, irmãos. É parar de ouvir mesmo coisa ruim, é parar de falar coisas ruins, é profetizar coisas boas. Quando nós estamos 100% impossível, né, irmão? Mas quando nós estamos cada vez mais, assim, entregues, limpos, pois precisam fazer morada, aí sim, aí quando ele habita, irmão. Não, quando ele habita mesmo, casa que ele habita mesmo, ele não sai mais não, irmão. Não sai não. Se entrou um pouquinho e saiu porque não habitou. Porque você não se separou totalmente, né? Que nem fala que, irmãos, santificação em hebraico, separei aqui, é kadosh. Kadosh que significa separado, puro. Né? Então, que nós devemos nos santificar para sentirmos a presença, a habitação. Porque eu lembro também, irmão, que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, fazia o mover dele, fazia aquela ação dele, e depois ele saía, que nem aquele campo lá, Betesda, um campo que tinha um paralítico. Aí ele falava, Senhor, toda hora movimenta a água lá onde o Espírito baixa, né? O Espírito Santo baixava, abençoava aquele negócio de água, a piscina, e depois saía. Ele falou, mas quando eu vou para aí, eu não consigo, sempre tem alguém na minha frente. Então o Espírito Santo praticamente fazia isso, irmão. Ele vinha, fazia um mover e saía. Ele vinha, fazia um mover dele e saía. Agora não. Agora o Espírito Santo do Senhor Jesus deixou para nós que ele iria subir, o Espírito Santo iria descer, iria habitar em nós conosco, ensinar a verdade e o nosso Consolador. Jesus Cristo é nosso mediador e o Espírito Santo é nosso Consolador. Então isso é muito importante, meus irmãos, a gente fazer o Espírito Santo habitar em nós. Nos limparmos, nos santificarmos, purificarmos, ó. Macaquinhos, aqueles, né, desenho, perdão a expressão, né, irmão?
O olhinho tampadinho, boquinha tampadinha, ouvidinho tampadinho, pra gente começar a se limpar, para o Espírito Santo realmente habitar, que é maravilhoso, tá, meus irmãos? Então, depois, irmãos, se vocês quiserem meditar, Tiago 3, tá? Até o 11, Tiago 3 até o 11. Tem outros também que falam Efésios 4, 29, não precisa ficar muito estendido se eu falar tudo, né? Efésios 4, 29, Tiago 11, deixa eu pegar o Tiago aqui rapidinho. Tiago 11, 12, isso aqui é bem interessante, rapidinho, irmãos. Tiago 4, 11 e 12. Um minuto para meus irmãos. Tiago 4, cadê o 4 aqui? 11 e 12. Ó, preste atenção, irmãos, isso aqui também é forte, tá, irmãos? Ó, irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgais a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outrem, que julga a outrem? Tudo a ver com o nosso poder da palavra, né, irmão? Então tá, meus irmãos, a meditação de hoje é sobre atrair a presença do Espírito Santo, nos santificarmos, nos separarmos. A gente começa a separação observando o que nós olhamos, para que todo o nosso corpo seja abençoado, o que falamos, para que não falamos maldição, mas sim bênção, o que escutamos, para que não escutamos as coisas que nos atrapalham, que nos distraem e possamos ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então é isso, meus irmãos, nossa meditação da noite. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, agradecer os irmãos que compartilharam. Continue compartilhando, porque ainda tem muita gente para ser alcançada, muitas pessoas precisando de entender um pouco mais da palavra, de um incentivo. Então, se vocês puderem compartilhar no WhatsApp, familiares, amigos, né? Ajuda o canal a crescer e também leva uma palavra. Né? Leva uma palavra, se vocês puderem também, ó, irmão, presentear. Quando pensarem em um presente para alguém, não a Bíblia. Né? Que é um presente que não tem outro, é sem comparação. Então vamos orar, meus irmãos. Querido amado Deus, Santíssimo, Altíssimo Deus, nosso Senhor, eis-nos aqui, Pai amado, mais uma noite na Tua presença, Pai, rendendo glória a Ti. Pai eterno, como diz a Tua palavra, Senhor Deus maravilhoso, a Sua benignidade dura para sempre, o qual nós agradecemos, Senhor Deus, pela Tua graça que nos alcançou e pelo Teu amor que é infinito, Pai. Senhor Deus, queremos também pedir perdão, Senhor Deus, pelas nossas fraquezas, Senhor Deus, pelas nossas falhas, porque somos humanos, pecadores, Senhor Deus. Mas queremos pedir que o Senhor possa nos limpar, Senhor Deus, nos perdoar e nos limpar, nos capacita, Senhor, a termos domínio da nossa língua, nos capacita, Pai, a termos o controle, Senhor Deus, o nosso domínio próprio, Pai, que nem a Tua palavra fala, meu Deus, que é melhor o homem ter o domínio próprio que governar, Senhor Deus, um estado, um país, Pai, que nós possamos ser o nosso governador de nós mesmos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, nos dando, Senhor Deus, força de vontade, Pai, para que possamos nos limpar, possamos fazer o kadosh, Senhor Deus, que é a limpeza, a separação, para que Teu Espírito Santo venha verdadeiramente habitar em nós, que nós possamos ser templo, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que sozinho, Pai, não conseguimos, mas que o Seu Consolador possa nos ensinar, Pai, para que Ele mesmo possa, Senhor Deus, habitar em nós, Senhor Deus, e possamos ser, Senhor Deus, Teu povo separado, escolhido, Pai, onde possamos também, Senhor Deus, ver a Tua face, Pai, porque está escrito na Tua palavra que sem a santificação não conseguiremos ver o Senhor, que nós possamos nos santificar, Pai, porque queremos, sim, Senhor Deus, contemplar a Tua face, Pai. Agradecemos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua mensagem, pela Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instrução, Pai. Aqui tem tudo para termos uma vida plena, Pai. Aqui temos tudo para habitarmos no Teu céu, Pai. Aqui tem tudo, Senhor Deus, conforme a Tua Santa Escritura, conforme a instrução, a inspiração do Teu Espírito Santo, deu para os profetas, para os sacerdotes, Deus, pelo Teu povo, Pai eterno, conforme tudo que eles escreveram. Tem tudo aqui para que nós sigamos a nossa vida, Senhor Deus, em caminho do alvo, em direção ao alvo que é o nosso Mestre Senhor Jesus, que é o alto dos céus, Pai. Obrigada, Deus, pela mensagem deixada para nós, para nos alicerçar, Pai.
Porque sem ela, Senhor Deus, seria impossível, Pai. O Senhor já tinha esse conhecimento, Senhor Deus, que o Senhor conhece tudo, Senhor Deus, desde a eternidade, Senhor Deus. E obrigado por esse amor, por essa graça que nos alcançou. A tua graça nos alcançou, é a tua palavra sagrada. A verdadeira graça que o Senhor deixou para nós, que alcança todos, Pai. Basta termos, Senhor Deus, sensibilidade de entender. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer do nosso pecado, Pai. E teu Espírito Santo possa palestrar ao nosso coração a tua vontade. Para que nós andamos em concordância, Senhor Deus. Que nós possamos conectar o nosso espírito com o seu divino Espírito Santo. Porque ligado nessa terra é ligado no céu. Que nós possamos nos ligar a Ti todos os dias, Pai. E conseguimos, Senhor Deus, refrear a nossa língua. Refrear, Senhor Deus, o nosso julgamento. Dominar o nosso homem, Senhor Deus, que existe em nós. Que não é fácil, Pai. Mas sei que é possível, Deus. Eu sei que o Teu Espírito Auxiliador, Consolador, nos traz, Senhor Deus, essa poderosa ferramenta para conseguirmos, Senhor Deus, termos o nosso domínio próprio, que venhamos ser, Senhor Deus, povos abençoadores, que venhamos abençoar, venhamos profetizar como Teu filho, como Teu servo Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos, que nós possamos também profetizar com ousadia, com segurança no Senhor Jesus Cristo, que nos assegura, Pai, que temos todo o poder no santo nome dEle. Agradecemos a Ti, Deus amado, por todo o Teu amor, por todo o livramento, por toda a Tua glória, Senhor Deus, por todas as Tuas maravilhas que nós conseguimos enxergar nos pequenos detalhes, nos grandes detalhes também. Senhor Deus, o meu coração é Teu, o Senhor sabe disso. Consagro a Ti, meu Deus, a nossas vidas, Pai. Consagro a Ti a nossa noite. Consagro a Ti, meu Deus, todo o povo que clama a Ti, Pai eterno, que junto comigo ora, que junto comigo medita, Pai, que esse canal possa ser abrangente, que possa alcançar, Pai, as vidas a qual o Senhor deseja alcançar, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade acima de tudo, Pai. Agradeço a Ti por tudo, Deus eterno. Obrigada, meu Pai eterno. Agradeço a Ti por essa oportunidade. Em nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e agradecemos. Obrigada, Deus. Amém. Meus irmãos, então, assim me despeço de vocês. Obrigado pela companhia. Obrigada àqueles que compartilharam. Obrigada àqueles que ainda vão compartilhar. Quem puder, deixa um like. O vídeo ficou um pouquinho grande hoje, mas foi válido porque é uma coisa muito importante. Nós refreamos a língua, nós sabemos o poder da palavra. Tem muito mais, irmão. Sobre essa meditação de palavra tem muito mais. Vou deixar para um próximo vídeo, tá? Mas obrigada pela companhia. Fiquem todos com a paz do Espírito Santo de Deus e tenhamos uma noite abençoada. Amém.